Eu gostaria inicialmente de agradecer, né, essa grande iniciativa da AMB, e é a segunda vez, né, que acontece esse evento. Então, um congresso dessa magnitude que consegue somar então a todos que fazem medicina, independente da sua área inicial, é algo que eu acho extremamente louvável. Então, é uma iniciativa extremamente importante. E eu sou otorrino inicialmente, eu sou médico especialista em medicina do sono, né? Eu fico mais feliz ainda de ter a oportunidade da gente trazer esse tópico de medicina do sono para uma discussão, né, com uma plateia que é tão significativa assim, né? Bom, então, meu nome é Edilson Zancanella. Eu vou falar inicialmente sobre alguns tópicos. Eu vou chamar o Dr. Daniel, que está aqui, depois o Dr. Gilmar, e a gente vai apresentar alguns tópicos selecionados em medicina do sono que a gente realmente acredita que vale a pena todos terem um pouco de ideia de como isso pode acrescentar para os pacientes que a gente vai atender um dia, tá? Bom, então, isso aqui é para falar que a gente tem que divulgar sono, a gente tem que falar de sono, e na saúde pública essa é uma necessidade mundial. Todo mundo vem dormindo muito menos do que precisa, todo mundo vem tendo várias doenças que impactam a qualidade de vida, porque o sono vem faltando na questão tanto de tempo, de duração, como de qualidade. Eu sou do Conselho da Sociedade Mundial do Sono, então essa é uma das obrigações, né? Eu fui eleito no Mundial de Sono lá no Rio de Janeiro, e essa é uma das obrigações que a gente tem que trazer, que divulgar sono realmente é algo extremamente importante. Então não deixem de incluir nas anamneses de vocês perguntas sobre sono. Você dorme bem, não dorme bem? Quantas horas você dorme? Como é que vem sendo o sono? Isso vocês vão ver que vai fazer muita diferença. Bom, o dormir bem acaba sendo algo que a gente tenta levar em conta, né? E a gente vê que com o mundo 24 horas que a gente vive hoje em dia, o dormir bem realmente é algo muito difícil, né? A hora que eu tenho aqui, ó, alguém que diz assim, não, faz alguma coisa entre meia-noite e 6 horas, você tem tempo hábil para desenvolver várias coisas, né? E, na verdade, não, esse horário vai fazer falta. Só que o mundo 24 horas que a gente vive hoje em dia não permite com que a gente execute algumas dessas coisas. Mas lembrar que tirar o horário do sono realmente vai fazer falta por algum outro motivo. E aí, algo extremamente importante, aí a questão de saúde pública, é o que a gente tem que discutir, é que quem dorme mal tem vários impactos, e isso é nível de evidência de literatura. A pessoa que dorme mal tem um risco maior de doença cardiovascular, resistência à insulina, distúrbio neurocognitivo, um aumento da incidência de câncer, demência com uma facilidade muito maior e muito mais rápida, prejuízo nas atividades laborais e disfunção sexual, e a gente deixa esse último porque ele chama mais atenção mesmo, tá? Então, quem dorme melhor vai ter outras atividades que também vão ser muito melhores. Então, essas são as situações que a gente traz para essa mesa, para essa discussão, e a gente vai discutir alguns tópicos realmente muito importantes dentro daquilo que o sono pode vir a nos trazer. Então, só para apresentá-los, então aqui nós vamos falar sobre insônia, né? Como que a insônia entra na nossa vida e como é que eu abordo isso e a preocupação com o uso de medicamentos, né? Essa é uma coisa extremamente importante. Quem vai nos falar disso é o Dr. Daniel Suzuki Borges. Dr. Daniel, ele é psiquiatra, tem especialização em medicina do sono pela USP de Ribeirão Preto. Ele é médico assistente do Instituto de Psiquiatria da USP e é secretário do Departamento de Medicina do Sono da Associação Brasileira de Psiquiatria do Sudeste. E depois o professor Gilmar, ele é livre-docente em neurologia, chefe da disciplina de neurologia da Escola Paulista de Medicina, né, o Unifesp. Ele vai nos falar sobre os exames que a gente pede para identificar alguma coisa aí do sono, né? E a preocupação que a gente tem da questão de tecnologias. Quanto à questão de tecnologia, pode nos ajudar, mas quanto à questão de tecnologia, ainda precisa ser validada para conseguir trazer aquilo que a gente necessita. E depois a gente fala um pouquinho se roncar é normal, se não é normal. Tá bom? Então, para darmos início aí à sessão e aí com as discussões todas que a gente vai fazer, eu já convido o professor Daniel Suzuki Borges para falar sobre, então, a insônia. Gilmar, acho que é melhor ficarmos porque até para ver, acho que vai ficar melhor do que se a gente for para a mesa. Tá bom? Daniel, seja muito bem-vindo aí. Fique à vontade. Eu aponto para lá ou para cá?
Bom, antes de tudo, eu agradeço à comissão organizadora pelo convite aqui. Acho que é um prazer estar falando para uma plateia bem significativa, bem diversa, né, para falar um pouco de sono, né. E eu vou falar um pouquinho de insônia, né. Eu confesso que eu fiquei até um pouco frustrado que, acho que pelo pouco tempo tentei priorizar o máximo que pude, assim, para uma apresentação aí de cerca de 20 minutos, tá? Bom, acho que primeiro eu não tenho conflito de interesse aqui em relação a essa aula, tá? E acho que antes de começar, eu vou sugerir uma publicação, né? Uma publicação acho que está bem quentinho, né? Praticamente saindo do forno. Acho que é o último guideline de insônia brasileiro, né? Feito pela pela Associação Brasileira de Sono, tá? E facilmente vocês conseguem baixar pelo site da Associação Brasileira de Sono, tá? É um guideline que foi feito multidisciplinar, né? Tem desde diagnóstico, tratamento farmacológico, não farmacológico, tá? Em relação à insônia. Em relação à insônia, né? Antes de falar tratamento, acho que todo mundo já teve alguma vez na vida, né? Uma insônia por algum motivo, né? Uma experiência que é universal, né? Todo mundo, em algum momento da vida, teve insônia, só que nem sempre é uma insônia que se cronificou, né? Acho que, ao longo da vida, né, existem alguns fatores, né, desde individuais, principalmente, que pode tornar uma insônia que é uma insônia aguda, é uma insônia que ela vira crônica, né? Dentre as últimas classificações de insônia, como é que a gente faz diagnóstico de insônia, né? Insônia é um diagnóstico clínico, né? Antes de tudo, né, é uma dificuldade de adormecer, né? Pode ser uma dificuldade para início, né? Pode ser uma insônia de início de noite, pode ser uma dificuldade em manter o sono, né? Uma insônia de manutenção, um paciente que acorda no meio da noite e tem dificuldade em voltar a dormir de novo. Ou pode ser um despertar precoce ou uma insônia terminal, né? Em alguns casos, por exemplo, em casos pediátricos, ou então casos com demências mais avançadas, pode ser uma resistência a ir para a cama no horário que seja adequado para o indivíduo, né? Tipo, às vezes os pais tentam colocar a criança para dormir e a criança se recusa a ir no horário designado, né? Ou a dificuldade para dormir sem ter uma intervenção do cuidador. E, junto com essa dificuldade, você tem que ter... Junto com a queixa, tem que ter consequências diurnas, né? As principais, né? Fadiga, dificuldade de concentração, sonolência excessiva diurna. Tem que ter algum prejuízo socioocupacional, né? Então, acho que, antes da queixa, você precisa ter consequência para você falar que é uma insônia clinicamente significativa, né? E antes de tudo, né, acho que existe um critério temporal, né? Como é que a gente separa, por exemplo, de uma insônia trivial de uma insônia que a gente tem que se preocupar, né? Então, acho que ela tem que acontecer na maior parte dos dias, né? A gente considera aí um corte de pelo menos 3 vezes por semana, né? E tem que ter um período aí pelo menos 3 meses, né? Então, tem que acontecer a maior parte dos dias, pelo menos 3 vezes por semana, pelo período mínimo de 3 meses. E as queixas, elas não podem ser melhor explicadas, né, por uma circunstância de sono inadequada, por exemplo, o paciente que não tem tempo para dormir, ou então está, sei lá, o trilho do metrô passa do lado da janela do quarto, ou então as circunstâncias psicossociais não são adequadas, isso daí a gente não pode incluir como critério para insônia crônica, e elas não são melhor explicadas, essas queixas, por outro distúrbio do sono ou por outra condição médica. Agora, em relação à insônia aguda, que acho que a maioria das pessoas acho que acaba, em algum momento da vida tem, né? Elas ocorrem menos que 3 vezes por semana, e eu tenho um período mais autolimitado, menor que 3 meses. E, em geral, sempre tem um fator precipitante, um fator que desencadeante para a insônia, e a grande maioria dos casos, né, e muitas vezes a gente nem precisa medicar, que acaba se resolvendo sozinho, são insônias agudas.
O diagnóstico é puramente clínico, tá? Então, acho que o diagnóstico, acho que você acaba pegando ali na anamnese. Né? Vocês vão pegar, dentro da entrevista, né? Vão pegar o recordatório do sono, hora que deita, hora que tenta dormir, hora que levanta, hora que acorda, se acordou com o despertador, né? Descrever, por exemplo, como os despertares noturnos à noite, né? A pessoa acorda e volta a dormir rapidamente, a pessoa acorda e demora para voltar a dormir. Num sono normal, a gente não perderia mais que 20, 30 minutos numa noite, por exemplo. Né? Averiguar como é que é a rotina diurna, né, e a rotina noturna, né, para a gente identificar comportamentos que podem levar à insônia, que esteja eventualmente perpetuando essas queixas de insônia. Né? Ver como é que são os hábitos de higiene do sono, e muito importante, né, eu acho que eu vejo muito tratamento sintomático de insônia, né, a gente precisa ver quais são as comorbidades que estão fazendo o indivíduo ou não conseguir dormir ou ter dificuldade de voltar a dormir. Né? Existe comorbidade psiquiátrica, né? Existe um transtorno ansioso, transtorno excessivo, transtorno bipolar. Existem condições médicas que estão levando a isso. Então, tem um quadro doloroso, tem a apneia obstrutiva do sono. Né? Existem comorbidades que acho que precisam ser diagnosticadas para um manejo adequado de insônia. Né? Então, acho que é muito importante a gente também ter, acho que na hora que a gente vai fazer o tratamento, não vai fazer só o tratamento sintomático, vou dar um remédio e o paciente dormir. A gente precisa também tratar as comorbidades. Tá? Pode-se fazer uso, por exemplo, de um diário de sono, o paciente, às vezes, pegar colocar o horário, fazer prospectivamente um registro, né, dos horários que costuma dormir e acordar. Existem vários modelos, né, de diário de sono que o paciente pode preencher para a gente ajudar o paciente assim, em relação a organizar a rotina e ajudar também a fazer de uma forma mais personalizada, assim, como é que a gente pode ajudar comportamentalmente. Tá? Os métodos complementares não são métodos indicados rotineiramente, mas, em geral, para descartar outras patologias, né, principalmente a apneia obstrutiva do sono e má percepção do sono, ou então uma insônia mais refratária, né, desde que você já está fazendo desde que você está ofertando o melhor tratamento possível para o paciente e não está tendo aquela resposta adequada. Tá? No caso, tem a polissonografia, a actigrafia, polissonografia, o professor Gilmar vai falar com mais profundidade. E existe uma ampla de diagnósticos diferenciais que cursam com insônia ou mimetizam insônia, que a gente também precisa fazer, né? Desde transtorno do ritmo circadiano, né? Um transtorno primário do sono, né? A maioria dos transtornos psiquiátricos, né? Ou então até variantes normais da normalidade a gente tem que excluir. Por exemplo, existe um fenótipo de sono que a gente chama de dormidor curto, né? Que às vezes, com a perspectiva que o paciente tem de dormir muitas horas, às vezes existe um mito de que a gente precisa dormir 8 horas por noite, às vezes dormir menos do que o mito, o paciente se sente desajustado. Né? Então, isso também a gente tem que saber diferenciar, e também, né, de questões ambientais, barulho. Então, às vezes, existe um cônjuge que ronca muito alto, ou então tem um sono muito agitado à noite, e, às vezes, a pessoa tem dificuldade de ter um sono mais restaurador. Em relação ao tratamento da insônia, né, então, acho que dentro das evidências científicas disponíveis, né, se a gente for pegar, deixa eu ver se ficou bem aqui, não ficou tão bem a coloração. Acho que se a gente for olhar, por exemplo, essa figurinha aqui, quanto mais vermelho, né, o quanto a gente menos sabe, quanto menos evidências científicas a gente tem, o que é mais perigoso, e aqui o que é mais seguro e o que a gente tem de evidência científica disponível. Né? Então, se a gente for olhar,
dentro que a gente tem, assim, do tratamento farmacológico, o uso de medicação, ele não está, assim, não temos tantos trabalhos, assim, bons, de longuíssimo prazo, né? Acho que a maioria dos estudos são estudos de curto prazo, e assim, acho que dentro da medicina baseada de evidência, a gente não tem uma evidência robusta, né, para um uso crônico do uso dessas medicações, né? Então, assim, o que a gente tem de seguro, né? Higiene do sono, né, uma medida segura, né? Terapia cognitiva comportamental para insônia, tá? É um tratamento não farmacológico bem efetivo, assim, com evidência científica bastante robusta, e na prática clínica funciona super bem para muitos pacientes, tá? Então é o que a gente tem de melhor nível de evidência, mais robusto, né? E o uso da medicação, acho que vai ficando cada vez menos verde, né? Então acho que as evidências não são tão robustas, né? Então a gente tem o uso em curto prazo, né, de medicações, e à medida que a gente vai pensando do uso a longo prazo, né, a gente já começa a ficar levemente pegando tons de rosa, né, do quanto que a gente não sabe ainda, e tem segurança, né, dentro das evidências científicas disponíveis, né, do uso de longo prazo, né, de medicações. Pior ainda, né, assim, o uso de idoso, né, porque é um perfil mais frágil, mais sensível ao efeito colateral, né, e mais perigoso ainda, que a gente sabe, né, que pode ser potencialmente perigoso, né, quando a gente usa o uso combinado de medicações para dormir com álcool e opioides. Então, assim, dentro das evidências científicas, assim, o que tem mais seguro é tratamento comportamental, tá? Tratamento, né? Acho que antes de tudo, né? Acho que a abordagem isso daí todo mundo pode fazer, a gente pode indicar para todo mundo, né? O tratamento não farmacológico, né? Medida de higiene do sono, né? Isso daí para todo mundo, né? Então a gente pode fazer também um trabalho psicoeducativo com os pacientes, ensinando, por exemplo, o que é um sono normal, quais são as variantes do sono, o que é normal, o que não é anormal, né? Por exemplo, é um mito, por exemplo, dormir só, todo mundo precisa dormir 8 horas por noite. É um mito, por exemplo, que a gente tem que só acordar só na manhã do dia seguinte. É um mito achar, por exemplo, que a gente não deve acordar durante a noite. É um mito, por exemplo, que... Ou então, e quebrar alguns mitos que o paciente tem, que às vezes ele tem muitos pacientes têm expectativas muito altas em relação ao sono. Tá? Eu acho que mudança de estilo de vida, isso daí para qualquer área na medicina, né? Acho que atividade física, uma dieta mais saudável e uma dieta leve ali à noite antes de dormir, né? E ajudar também uma estruturação de rotina, né? Às vezes o paciente ele tem uma rotina de vida que é incompatível com dormir saudável, né? E muitas vezes a gente... Melhor? Então, muitas vezes é necessária uma estruturação dessa rotina do paciente. Tá? A terapia, só para dar uma pincelada na terapia cognitiva comportamental para insônia, né, acho que é uma terapia breve, que você usa várias técnicas, né, então acho que o terapeuta vai escolher as técnicas, tem algumas técnicas que são mais robustas que as outras, né, então você durante de 8 a 12 semanas, em sessões estruturadas, ele vai fazer reestruturação cognitiva, por exemplo, de trabalhar com crenças distorcidas, expectativas irreais, e ajudar o paciente a entender melhor o sono e se preocupar menos em relação ao processo de dormir e preocupar menos com as consequências diurnas. Tá? Controle de estímulos, que acho que é uma coisa que acho que dá para todo mundo fazer, né, que é usar, uma das coisas, por exemplo, é usar a cama e o quarto só para dormir, ou no máximo ter relação sexual. Né? Restrição de tempo de cama, acho que é uma das melhores técnicas, né, de você
fazer, de alguma maneira, você vai fazendo privação de sono controlada, com diário de sono e alguns scores para você determinar hora de dormir, hora de acordar, e fazer uma privação de sono extremamente controlada e acompanhada. Técnicas de relaxamento, acho que para alguns pacientes a gente pode acabar associando, e que a gente menos usa intenção paradoxal, né? Que é uma técnica, por exemplo, que você vai falar para o paciente. Em geral, naqueles pacientes que têm muita ansiedade de desempenho de sono, então tá bom, já que isso daí não está funcionando, faz o efeito contrário. Tenta não dormir. Fica ativamente, não vou dormir, não vou dormir, não vou dormir. Tirar o foco. Tá? Isso daí é uma técnica que a gente usa muito seletivamente, mas isso daí tem que ser muito bem indicada, porque porque pode fazer também, claro, a chance é muito grande de fazer efeito contrário do que você quer, mas em alguns casos funciona. Tá? Acho que um dos princípios que eu acho que eu queria enfatizar bem, né? A gente não pode esquecer de a gente não vai dar só um remédio para dormir, a gente vai também, a gente precisa tratar a comorbidade, né? E quando a gente for escolher o tratamento farmacológico, né, a gente tem que escolher principalmente guiado pelo tempo de meia-vida da medicação. Por exemplo, vamos pegar o Zolpidem, que é uma medicação de meia-vida curta, e o paciente tem insônia terminal. Não vai funcionar, gente. O paciente vai escalar na dose e vai começar a abusar de medicação, né? Então, a gente tem que saber a meia-vida da droga, e a gente precisa saber, de acordo com o horário, o tipo de insônia que o paciente tem, e para a gente ver, né, se a droga que você está dando está pegando aquela proporção da noite, né, do que o paciente está se queixando. E se o uso vai ser se é um uso pontual, se é um uso crônico, né, se é um uso intermitente. As drogas E, acho que até um pouco tempo atrás é uma opção que a gente considerava uma opção segura, né, mas acho que com a experiência, com o tempo, a gente viu que não são drogas tão seguras assim, né? Eu acho que parece acho que a gente tem que lidar como fosse quase como um benzodiazepínico, tá? A indicação é para insônia de curto prazo, né? Os estudos, a maioria de 6 meses, no máximo 1 ano, a gente não tem estudos tão prolongados. E lembrar que, por exemplo, a partir de agosto, eles vão ser todos receituário azul. Tá? A partir de agosto de 2028. Tá? O Zolpidem, né, o simples, ele só funciona para insônia de início de noite. Tá? Eu vejo muita prescrição errada, insônia de meio de noite, fim de noite, tentando usar Zolpidem. Exceto se for o Zolpidem de liberação prolongada, tá? Que acho que pode pegar meio e final de noite. Né? Tem a Zopiclona e Zopiclona, que funciona tanto para início e manutenção de sono. Tá? Os antidepressivos sedativos, acho que tem um perfil mais seguro, né, para uso crônico. Né? A gente tem um perfil de maior segurança para uso crônico. Né? Tem gente, por exemplo, em uso em baixa dose, por exemplo, a trazodona, né, em dose de 25 a 50 miligramas, a mirtazapina também, em dose baixa de 7,5 a 15 miligramas, a amitriptilina, né, em dose de 12,5 a 50 miligramas, com muito cuidado, muita cautela, se for um indivíduo idoso, e a doxepina, que a gente não tem industrializado, mas que, eventualmente, manipulado, é muito mais usado na dermatologia, que a gente pode usar em doses muito baixas, a gente pode utilizar na dose de 1 a 6 miligramas, né, a gente pode utilizar para insônia crônica. Tá? A gente também tem a Helmeltiona, né, que é uma medicação que é para insônia de início de noite. Né? Ainda não temos, no Brasil, os antagonistas de receptor de hipocretina, né, como o sulfurexanto, o levorexanto e o daridorexanto, tá? Que eu acho que em algum momento pode ser que chegue no país. E tem outras classes que, eventualmente, a gente pode utilizar, mas o paciente precisa ter uma comorbidade que justifique. Né? Por exemplo, pregabalina, gabapentina pode funcionar muito bem, por exemplo, um quadro doloroso. Né? Nesses casos, assim, por conta de... Não tem tantos estudos, mas caso, eventualmente, o paciente tenha uma comorbidade que justifique, pode ser utilizado.
Mesma coisa funciona para antipsicótico, tá? Antipsicótico funciona super bem, é bastante potente para induzir o sono, porém, assim, o distúrbio metabólico, o aumento de risco cardiovascular assim, acho que acaba sobrepujando os benefícios, e acho que o paciente precisa ter uma comorbidade psiquiátrica bem importante para você utilizar, fazer uso. Acho que era isso, acho que acabei bem em ponto, desculpa a correria, né? Daqui a pouco a gente conversa mais. Doutor Daniel, muito obrigado pela apresentação. Agora eu vou chamar o professor Dr. Gilmar Fernandes do Prado, né, que vai falar então sobre os exames de polissonografia. O que a gente pede, como a gente pede, como é que as tecnologias podem nos ajudar ou nos atrapalhar nesse tipo de observação. É um prazer, Dr. Gilmar, tê-lo nessa sessão, né? O que eu sei de polissono foi o senhor que me ensinou. Esse não está sobrevivendo aí no mercado, hein? Bom, boa tarde a todos, né? Realmente é um prazer falar aqui nesse evento e principalmente aqui vendo o Edilson Zancanella sendo o coordenador, né, dessa mesa. Ele fez doutorado comigo, tal. A gente, quando vê o indivíduo crescendo assim, a gente fica muito feliz, fala, olha, pelo menos você viu alguma coisa ali, o meu trabalho, né? Óbvio que não fui eu, foi dele, né? Mas parabéns, viu, Edilson, por ter montado aqui essa mesa. Eu não sei o que eu fiz aqui, mas acho que estou fazendo tudo errado, né? Não é? Como é que eu volto? Ah, eu volto aqui, né? Já achei. Isso. E onde que eu... Esse daqui. Não, não aperta nada aí. Ah, tá. Tá bom. Bom, também não vou precisar tanto. Bom... conforme vai passando o tempo, a gente vai perdendo o jeito de dar aula, né? Então, eu vou falar até onde der para vocês e a gente termina aí com os nossos 20 minutos. Já passou 1 minuto e meio aí já. Ó. Então, em relação aqui a conflito de interesse, eu gostaria de deixar isso mais ou menos bem estabelecido no seguinte sentido. Eu sou neurologista e neurofisiologista, então vocês devem imaginar que eu tenho um certo rigor dentro daquilo que demanda a neurologia e neurofisiologia para fazer as minhas observações, né? Eu tenho meu treinamento em EEG, poligrafia neonatal, polissonografia. Também tenho um serviço privado de polissonografia, então as pessoas vão poder imaginar que, olha, esse camarada está falando isso ou aquilo, fica com vocês, o julgamento é seu. Tá? Também trabalho na área aqui, faço pesquisa na área de distúrbio de sono, né, e tenho um grande interesse nesses parâmetros fisiológicos do sono. Tá? Então, primeiro, eu gosto de sempre trazer as coisas para que as pessoas consigam pensar e carregar o próprio fardo do cérebro que carregam, né? Então, veja, as coisas são mais ou menos bem expressas, né? Polissonografia está escrito aqui, né? Ave palavra, é o significado. Então, nós temos aqui o significado, vocês conhecem, são então muitos registros de vários parâmetros fisiológicos e dizendo de uma maneira mais formal, porém com as pegadinhas. Olha lá, é o registro de múltiplos parâmetros fisiológicos e neurofisiológicos durante o monitoramento do período de sono. Tá? A maior parte dos indivíduos que fazem polissonografia não fazem isso, viu? Não garanto para vocês. Poucos lugares fazem isso, monitorar realmente o período do sono. Vocês vão ver lá nos seus exames de polissonografia que chega às 6 horas da manhã, o camarada é tirado a chute da cama, porque o técnico tem que ir embora. Né? E o custo do exame fica muito alto, você manter mais um outro técnico. Né? Eu estou falando bem perto aqui, talvez esteja irritando vocês, senão eu me afasto. Né? De pagar alguma coisa a mais ainda para poder fazer um exame mais completo. Bom, a pegadinha, tem algumas pegadinhas, eu deixei aqui para
no rodapé, ok? Nós vamos falar sobre isso daí depois. Bom, o que são esses múltiplos, né? Então, nós avaliamos na polissonografia realmente o sono. Então, o sono REM, os níveis desse sono, N1, N2, N3, o sono REM tem um componente fásico e tônico, isso não tem lá, às vezes, muita importância, exceto, às vezes, para os psiquiatras que podem valorizar determinados aspectos da fase tônica e fásica, mas, normalmente, raramente isso se solicita, né? Nós avaliamos a ventilação pulmonar, que pode ser qualitativa ou quantitativa. Raramente fazemos avaliação quantitativa, né, com o dispositivo pleximográfico, o fluxo oral e nasal, a saturação periférica de oxigênio, o eletrocardiograma, né, movimentos das pernas e movimento dos olhos. Olha, com isso eu consigo ter uma bela de uma, né, impressão do sono desse indivíduo, né? Veja, quando eu quero avaliar o sono de alguém, no mínimo eu teria que fazer isso. É possível fazer mais coisas? Sim. Hoje nós estamos incorporando, por exemplo, um registro da variação da complacência do cérebro, né, dentro do sinal. E esse é uma variável que talvez tenha muito mais importância para a gente definir, principalmente depois na criança, aquilo que viria a ser o impacto de uma apneia obstrutiva do sono, que na criança é tudo acumulado, tudo num cantinho lá, né? Acima de 1 a 5 já tem ali um grau de comprometimento. Então, esse é o mínimo que a gente faria. Muito bom. Quando você vai colocar isso essas são as modelos que eu contratei para dar essa aula para você. Eu não vi isso pessoalmente, porque foi o Edilson me convidou na segunda-feira, né? Então, o que nós fazemos, né? O que são esses vários que nós colocamos? Então, nós colocamos ali os eletrodos nessa região, né? na região anterior, na região central e na região occipital, cada uma delas para verificar alguma coisa. Na região lá anterior, nós vamos ver a quantidade de sono profundo que esse indivíduo pode ter. Na região central, obviamente, nós temos ali uma projeção muito grande de elementos que estão muito mais relacionados ao estágio N2 do sono, né? Então, complexo K, fuso de sono, nessa periferia, nessa região. E a região occipital, ela nos indica muito bem quando o indivíduo está ativado, né, pela vigília, o cérebro ativado pela vigília. Onde é que nós colocamos esses eletrodos? Aqui estão, né, nessa região dos olhos e aqui do queixo. Vejam, aqui, botei a seta ali, ainda bem, né, porque eu não consigo aqui manejar esse negócio, que ele tem um deslocamento diferente. Veja a contração daquele músculo ali. Aquele músculo ali, por exemplo, quando está num determinado tônus, eu entendo que o indivíduo está no sono não REM. Se ele estiver com um tônus muito diminuído, baixo, o mínimo que ele pode atingir, eu sei que ele está, né, há uma chance maior de se estar no sono REM. Olhando esse cérebro aí, olhando a cabeça de cima para baixo, não é tão complicado assim, né? Às vezes o indivíduo diz que ele não consegue, é um monte de fio, não é um monte de fio nada, né? Tem que saber conversar com o indivíduo, acolhê-lo adequadamente, ele faz o exame. Ah, não vou dormir, mas tudo bem, é isso que nós queremos ver. Se você não dormir, nós vamos fazer um diagnóstico também lá. Não assustem os seus doentes quando forem fazer polissonografia. Eles vão dormir, eles vão conseguir, raramente não dormem. Quando não dorme, a gente manda para o psiquiatra, viu, Daniel? Bom, nós verificamos também a ventilação pulmonar. A recomendação é que seja através da pletimosgrafia, por indutância, né? Essas fio aqui sinusoidal, né, que tem essa aparência, quando eles se movimentam, eles modificam a corrente elétrica, isso é amplificado, e a gente fica sabendo se o tórax, o abdômen está assim, em movimento. Também verificamos aqui, né, só trazendo de volta aqui o fluxo oral e nasal através desses dispositivos, que são amplificados, né, da mesma forma, e levados ao registro ali da polissonografia. E a saturação de oxigênio, que é baseada fundamentalmente neste
na quantidade, no quanto que é absorvido de luminosidade dentro do no leito, né, capilar que esteja sendo estudado. Então, quando tem lá uma alta absorção, né, nós vamos ter uma saturação maior, naquela onda e tudo mais. Eu não vou falar sobre esses gráficos, quais são as diferenças e por que utiliza, né, os dois sinais, tanto da oxi quanto da desoxihemoglobina. Isso não precisa, mas é o fato que nós utilizamos isso, e isso varia, é utilizado porque quando você aumenta, né, a quantidade, o pulso vem, aumenta a quantidade de sangue naquele momento, tem mais sangue, tem mais absorção, depois contrai, diminui, e aí fica o sinal que vocês veem, que é essa onda com essa característica, né? Avaliamos também o eletrocardiograma. Eu quero deixar bem claro, porque muitos dispositivos que andam, às vezes, por aí, não fazem avaliação do eletrocardiograma, não fazem uma inferência do que é o sinal do eletrocardiograma baseado no pulso, tá? E não é o eletrocardiograma. Então, aqui nós colocamos mesmo o eletrocardiograma e fazemos, normalmente é colocado a derivação aqui, a D2, e em alguns equipamentos ainda é possível se colocar o D1 e se inferir o D3. Tá? Então, novamente, aqui, olha, o que é que nós olhamos, né, no eletrocardiograma? E isso, às vezes, é importante. São as braditaquicardias que ocorrem durante as apneias, extrasístoles, ventriculares, supraventriculares, bloqueios, né, também ventriculares, atrioventriculares, bloqueios de ramo, né, a duração do QRS. No mínimo, isso daí o polissonografista, o neurofisiologista tem que falar. Né, falar, olha, a duração do QRS é maior ou menor, porque isso tem uma importância, às vezes, para o uso de medicamento, e, às vezes, durante o esforço ventilatório, você vê que o QRS modifica. Às vezes, o indivíduo tem ali um bloqueio de ramo transitório. E isso é mais raro, né, de acontecer, você ter um indivíduo que tenha um supra de ST durante um evento apneico, às vezes muito grande. Isso é raro acontecer, mas às vezes a gente vê, e quando isso acontece, manda o camarada logo para... Os que eu vi botaram stent no dia seguinte, né, que realmente estão com comprometimento. E os movimentos de pernas, a gente monitoriza ali os músculos, né? Nós temos aqui, o meu tempo está voando, então eu não vou poder falar muito a respeito na integração de tudo isso, mas pelo menos vocês sabem que isso é importante no diagnóstico de síndrome das pernas inquietas e até mesmo na manutenção do padrão ventilatório, em alguns casos de apneia obstrutiva do sono, quando a perna se movimenta, ativa, né, os núcleos do tronco cerebral e mantém a via aérea aberta. Eu gosto de pensar a apneia obstrutiva do sono dessa maneira, que é uma doença neurodisfuncional, mecanogênica e inflamatória. Então, ela antes de você ter qualquer outra manifestação, muitas vezes, você tem alteração neurofuncional. Altera as suas funções executivas, altera a atenção, memória e assim por diante. Né? E são lá os neurônios lá que estão padecendo com esse tipo de coisa. E por ela ser inflamatória, obviamente, você vai ter uma redução das conexões sinápticas, principalmente dendríticas, e isso faz com que o indivíduo tenha essas perdas funcionais. Né? É mecanogênica, de alguma maneira, sempre essa obstrução vai estar ocorrendo, mesmo que seja por um problema do músculo que está fraco, em outra região, no tórax, por exemplo, mas continua sendo, e inflamatória. Ali está o Paracelsus, ali, só para lembrar vocês, que foi ele o primeiro a dizer falar sobre a inflamação. Né? Não deve ter sido o primeiro, mas pelo menos foi o primeiro que escreveu e deixou bem claro ali o que seria a inflamação. Então, a doença é uma doença grave. Bom, além, né, eu posso ver aqui tudo isso, né, colocado numa tela como essa daqui, né, em que... ele não projeta. Em que nós temos ali, né, como fez aqui o Daniel, não sei, alô, aqui como fez o Daniel, estou fazendo também, olha só,
né, nessa região, nós temos uma parada, né, da ventilação, do fluxo, né, e aqui continua o esforço ventilatório. Obviamente que fica menorzinho assim, porque o indivíduo está tão fechado, ele faz só um pequeno movimento na barriga. A hora que ele respira, o barrigão dele, o tórax, vai lá em cima, né, ó. Aí aparece melhor o sinal aqui, como aqui nessa região. Tá ok? Então, a gente consegue depois observar tudo isso. Mas isso daí é um problema que eu queria chamar um outro aspecto, né? Então, é o registro, né, de múltiplos parâmetros fisiológicos e neurofisiológicos do sono, né, o monitoramento do período, né, olha, do período de sono. Então, o monitoramento do sono versus o monitoramento do período de sono. Então, a gente pode fazer isso observando pessoalmente, né? Ali está o Kleitman, né, observando, né, o Kleitman novo, o barbudão lá, e o Kleitman velho, que foi quem descreveu ali o sono REM. Podemos fazer isso por câmeras, né, e através da polissonografia. Aquele bicho ali deve estar dormindo, essa moça não deve estar dormindo, não. Tá? A gente já teve situações de simulação, né, de sono, em que a gente levou para o eletroencefalograma, levamos e estava lá, mostrava que realmente o indivíduo estava acordado. Bom, então a polissonografia, né, como monitorando o período do sono, ela vai considerar todas essas variáveis que nós falamos para vocês, né? Nós podemos, né, verificar, inclusive, no eletrocardiograma ali, às vezes, para quem tem, né, mais interesse, essas variações que permitem a gente reconhecer o problema, o estágio, mesmo sem. Só que, por que por que tão poli? Por que precisamos de tantos sinais? Qual a importância de monitorar todos esses parâmetros, né? Tomemos uma doença apenas, aqui é a apneia obstrutiva do sono, para a gente raciocinar. Vocês podem observar que, naquele gráfico superior, nós estamos monitorizando o sistema nervoso autônomo, né? Aqui, onde estão estas setas, nós estamos apontando as apneias, né, que estão acontecendo, né? E aqui a pressão arterial. Vejam que a ativação do sistema nervoso é constante durante um evento de apneia. O indivíduo está lá bloqueado a via aérea, fazendo esforço, cada vez mais essa atividade adrenérgica vai aumentando. E a adrenalina ali, olha, ela está relacionada a esses fenômenos. Então, vasoconstrição, taquicardia, estimulação prostática, né, e que está associado ali à hiperplasia e carcinoma, que é algo que o Edilson falou no começo, né, que tem a ver ali com os problemas de sono. Então, veja, a estimulação prostática constante, se você observar indivíduos com troles e com apneia obstrutiva do sono, vejam lá em vermelho que nós temos uma incidência maior de indivíduos com CA de próstata, né? Isso decorre dessa modificação do padrão dessas células do epitélio prostático, né, que estão ali, e acaba levando o indivíduo a ter esse tipo de problema. E tudo dependente ali, relacionado a essa ativação. Como se descobriu isso? Se descobriu através de verificação de indivíduos que tinham injúria na coluna vertebral, interrupção da via simpática, tinham menos problemas de câncer de próstata. Aqui está um microdespertar, né, que vocês podem ver que acontece quando o indivíduo aqui está respirando, olha, normalmente, né, com um tempo adequado, e aqui com um tempo longo, né, para inspirar. Então, ele demora para atingir, obviamente que ele está roncando nessa hora, né, então tem esse... E isso a gente observa. E naquele momento ele tendo um microdespertar, ele teve uma descarga adrenérgica, ele teve lá uma estimulaçãozinha da próstata. Eu estou pegando uma doença, vocês me dão licença, tá? Só para a gente poder ser didático aqui, né? Mas o sono, né, ele é um estado de consciência reversível, caracterizado por redução da percepção do meio ambiente. O meio ambiente para o sistema nervoso é o meio externo, o meio interno e a parte do corpo, parte própria, né? O sono, no entanto, apesar de nós pensarmos isso ou aquilo, ele é reconhecido social e culturalmente.
Então, as pessoas dizem, dorme tão bem que até ronca, né? São as crenças, né, que disse o Daniel há pouco, né? Dorme como um anjo, nunca vi um anjo dormindo, né? Dorme tarde, não durmo quase nada, né? Então, existe uma forma de se perceber o sono para a pessoa mesma, né, e para os outros. As pessoas olham os outros dormindo, né, e acham que aquilo está acontecendo, que o que está acontecendo é sono, né? E, às vezes, o indivíduo acha que não dorme, e dorme muito bem. Você faz lá o exame dele, ele dormiu lá mais de 85% de eficiência do sono, né, e aí ele fala, não dormi nada não, né? Bom, isto eu estou dizendo porque isto permite, né, que as pessoas também sejam levadas a um raciocínio que não é o adequado. Eu não vou dizer aqui para vocês exatamente, né, com o que vocês devem se preocupar. Eu estou dando para vocês os elementos para vocês pensarem naquilo que deve ser a preocupação de vocês quando vocês forem pedir uma polissonografia para o indivíduo, né, ou pedir um monitoramento dos período de sono dessa pessoa, né? Então, nesse, né, intervalo aí, o período de sono, é aquele intervalo lá que o indivíduo destina a dormir, né, para ele dormir. E é nesse momento que a gente acaba fazendo a monitorização ali daquele, né? Então, a gente já disse que temos a forma de monitorizar, que pode ser humana mesmo, você olhar o sono por câmeras, ou instrumental. Se for instrumental, nós vamos ter, né, aqui 3, né, variedades. Uma delas, a polissonografia, é a principal, é a que nós já mostramos para vocês como sendo a de qualidade, que conseguimos observar vários outros fenômenos acontecendo. Então, ela pode ser feita no laboratório ou em casa. Se ela é feita, né, no laboratório, a gente diz que é um monitoramento do tipo 1. Se é feita em casa, é um monitoramento do tipo 2. Polissonografia, com todos os eletrodos, com toda aquela parafernália que vocês viram, né? Mas nós podemos ter um monitoramento simplificado. Ele pode acontecer no laboratório e não incluir o eletroencefalograma, e pode ser feito também em casa. E um monitoramento hipersimplificado, que é o domiciliar. Eu vou ter que dar uma corrida a mais aqui, mas eu quero pelo menos falar isso daqui para vocês. Então, repetindo bem didaticamente, né, nós temos um monitoramento do período de sono tipo 1, que é a polissonografia, registra o sono. Monitoramento tipo 2, registra o sono. O tipo 3, não registra o sono. Tá? E o tipo 4, não registra o sono. Tá, ok? Uma forma de classificar isso é esta, que foi divulgado aqui pela American Academy of Sleep Medicine. Eu não coloquei a referência aqui, eu mando para vocês, mando para o Edilson, passo para vocês, para aqueles que escanearam ali, que é chamada de Scoper, que você verifica se teve sensor para sono, cardiovascular, oximetria, posição, esforço e respiração, né? Nós fizemos, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um levantamento a respeito destes equipamentos distribuídos no Brasil, né, comercializados aí que estão aí no mercado. E somente este equipamento, né, avalia o sono, tá? Os outros, todos os demais, não avaliam o sono. Né, este é a nossa pesquisa, né? Ela tinha como objetivo, né, verificar como que os fabricantes, eticamente, né, lidavam com aquilo que eles declaravam como sendo o equipamento e aquilo que eles divulgavam, né? Declaravam na Anvisa e divulgavam isso comercialmente, né? E o que a gente viu que é completamente diferente, né? Há uma completa vamos dizer, valorização daquilo que o equipamento faz, e principalmente, né, ele é chamado de polissonografia, quando na verdade não é polissonografia, né? Então, esse tipo de atitude, né, a gente tem uma série de levantamentos feitos aí pelas
A gente entende, né, que, inclusive, né, inclui-se, né, médicos, né, e isso acaba complicando, às vezes, o indivíduo dentro daquele advertisement, né, daquela divulgação, né, e muitos a gente percebe que caem nesse problema de cometer alguma penalidade do ponto de vista ético, né, em relação àquilo que dispõe ali o Código Novo, né, do CFM, em relação à publicidade médica. Tá ok? Então, ó, como mensagem, se vocês perguntarem para mim, ou qualquer um de vocês vierem aqui comigo, quiserem fazer uma polissonografia, tiveram uma queixa de sono, que precise de polissonografia, seguramente eu vou pedir polissonografia. Eu não utilizo esses equipamentos, porque eles são muito simplificados. E, muitas vezes, eu acabo tendo que, depois, pedindo uma polissonografia. Mas estaremos aí para discutir, para as perguntas, eu já passei do meu tempo, muito obrigado. Bom, então, o tópico que eu vou aí abordar agora é sobre ronco, né, se é normal, se não é normal, e algumas informações que a gente também pode obter sobre aquilo que é, quando eu vou dormir, parar de respirar, o que é, então, a apneia do sono, se isso é importante ou não. Então, agradeço muito aí o que já foi exposto, e a gente vai nesse tópico aqui para a gente dar o andamento nessa sessão, né? Então, eu queria realmente agradecer muito por estar aqui, né? Eu sou coordenador da Comissão Mista de Medicina do Sono da MB, e isso é algo que me deixa feliz, porque a gente faz uma organização todo ano de fazer uma prova de certificação, então é um grupo multidisciplinar, todas as áreas envolvidas fazem as questões, a gente põe isso em prática, acho que é isso algo que é muito interessante, né? E essa função minha, né, dentro do Conselho de Governo da Sociedade Mundial do Sono, é realmente falar de sono, mostrar que isso é importante. Bom, alguém ronca, isso é normal ou não é normal? Né? Isso incomoda apenas alguém que está ali ao lado, ou isso vai significar que eu tenho dois que eu vou ter que tratar? Um que tem insônia, porque não dorme, porque não faz barulho, e o outro que faz barulho, que pode ter alguma outra doença. Então, é um pouco disso que a gente vai discutir. Na verdade, quando eu vou definir ronco, né, o ronco ele é um barulho, e é um barulho produzido a partir da passagem do ar por uma via aérea que pode ficar um pouco mais estreita. E esse estreitamento vai acontecer em função da mudança de posição corporal e do relaxamento do sono no sentido de funcionamento, para que eu consiga ficar fora das atividades, né, que eu tenho de receber os estímulos e processar esses estímulos, o meu organismo funciona de uma maneira diferente. E, com isso, relaxa mais a musculatura e eu vou ter um estreitamento, a língua muda de posição, né? Bom, só que aí tem um ronco que ele também é associado aos eventos respiratórios, às apneias. Então, o que eu preciso ter um pouco de cuidado é saber quando é um ronco isolado, aquele ronco que é apenas um barulho e que pode variar por fatores associados à bebida alcoólica, a cansaço, a ganho de peso e algumas outras coisas, ou aquele ronco que significa que eu estou parando de respirar e também, nesse momento de parada respiratória, ele também vai acontecer. Então, é um pouco desses detalhes que a gente vai tentar discutir. Vejam que a prevalência do ronco é altamente significativa na população, né? Alguns estudos falam que entre 2% e 83% nos homens, né? E 1 a 71% em mulheres, ou seja, todo mundo ronca em algum momento, ou vai roncar em algum momento, e parece que isso é o que realmente vai acontecendo. O processo natural do envelhecimento vai fazendo com que a musculatura mesmo perca a tonificação, e a alteração de tecido colágeno envolvido nisso vai fazer com que a vibração realmente seja mais evidente. Agora, por outro lado, como é que eu avalio esse ronco? A grande maioria dos estudos dizem que é o ronco autorrelatado. Espera aí, não é alto, não sou eu que conto que ronco, né? Eu não ronco, nunca ronquei. Alguém fala que eu ronco. Ou seja, então, alguém que descreve que se ronca, quanto isso é significativo para eu diagnosticar e fazer alguma avaliação extra, ou se eu preciso de algum exame para realmente entender o que é que está acontecendo. E aí eu fui, né, até para essa aula, dar mais uma olhadinha, como é que eu monitorizo o ronco, né? O que eu faço para saber se alguém ronca, como é que eu meço isso? Vocês têm alguma ideia disso? Não. Então, é assim, tem alguns estudos que tentaram fazer uma comparação de métodos polissonográficos, né, como o professor Gilmar mostrou. Eu posso ter uma cânula, posso ter um microfone, posso ter... Então, esses são os sensores ali que a gente pode usar. E esses sensores mostram que realmente tem uma diferença de um que capta melhor o ronco e o outro não. Mas uma coisa que é bastante significativo é a gente tentar entender
a nível de decibéis, né, quantos decibéis esse ronco pode atingir. Então, do 0 aos 80, 120 decibéis, e aí vocês imaginam que trauma acústico pode acontecer por excesso de ruído, quando você está numa empresa e tem que usar protetor auricular, dentro de um quarto, sem nenhum outro tipo de barulho, você pode também ter trauma acústico pelo ronco que isso vai levar. Bom, a Academia Americana do Sono acaba mostrando que é exatamente preocupante você tentar descrever e mensurar o sono de alguma maneira. Então, ele só diz que deveria relatar a ocorrência ou não. Então, ele não tem a quantificação. Ou seja, a quantificação é realmente algo muito duvidosa e a gente não consegue saber se é pior ou melhor, a gente só vai entender que existe a presença, a intensidade, às vezes é de quem vai avaliar pelo incômodo que isso traz. Tá? Então, ou seja, eu me incomodo muito, eu me incomodo pouco. Bom, então tá bom. O que eu ganho de mais dados? Né? Isso aqui é uma revisão, né, que acabou de sair, de 24, né, dizendo assim, olha, como é que eu devo monitorizar objetivamente aí o ronco? Uma revisão sistemática, ganha uma importância muito grande em produção de literatura e tal, né? E a conclusão final é que não temos uma conclusão de qual é o método mais adequado. São tão variáveis e as possibilidades são tão distintas que a gente ainda não conseguiu encontrar um método mais adequado para isso aí acontecer. Então, veja, temos dificuldade para realmente avaliar e quantificar o ronco, mas entendemos a presença dele e o desconforto que isso traz. Bom, entendam que quando a gente vai falar de ronco e essa história de que o autorrelatado é aquilo que acaba sendo, então, o mais comum, a gente vai para aquilo que significa fisiopatologia. Então, veja, tem gente que ronca e tem apneia, tem gente que ronca e não tem apneia, tem gente que ronca e desperta porque roncou, fez muito barulho, e outros que não. Então, essa história daquilo que se cruza na questão fisiopatológica é muito interessante, porque tem alguns que também no outro dia vão ter sintomas de ter dormido mal, tem sono durante o dia, e outros que não têm. Ou seja, quem é que eu tenho que tratar desses todos? Né? Então, ainda fica uma zona extremamente cinzenta, né? Não é bem cinza que está ali, mas é exatamente isso do que eu tenho que tratar. Bom, então vamos seguir mais um pouquinho. Esse aqui é um estudo também recente, de 2024, que ele mostrou no N, né, quer dizer, no número significativo de avaliados, né, e esse é um estudo feito lá na Inglaterra, que ele acabou mostrando que pode ter um componente genético, realmente, quando você vai analisar alguns outros aspectos. E que o componente genético disso talvez seja algo que consiga mostrar porque que uns roncam mais e outros roncam menos. Tá? Então, coisas a se evoluir. Né? E aí, alguns estudos que eu acho que vale a pena a gente discutir. Ó, autorrelato de ronco, quer dizer, alguém que dorme perto fala que ronca. O que acontece? Há uma prevalência populacional significativa de roncadores associados ao aumento da pressão, da pressão arterial. Ou seja, a hipertensão é realmente muito mais comum nos que roncam. Opa, então tem alguma coisa aí para eu ficar um pouco mais atento. Mais um outro estudo aqui. Existe uma associação de hipertensão, né, pelo ronco alto relatado e hipertensão. Esse é um outro estudo também de 2021, mostrando que essa relação é realmente significativa. Então, dá a impressão que o ronco não é apenas um barulho, ele pode me trazer alguns outros danos. Mais um outro estudo aqui que eu também achei muito interessante é que a associação de apneia, ronco e doença cardiovascular também tem uma associação significativa com o aumento, com o ganho de peso. Então, aí a gente vai somando algumas coisas, né? Ganhei peso, estou roncando, tenho um risco maior de ter outras doenças. Como é que eu olho para isso de uma maneira realmente ponderada e de algo que eu possa buscar realmente uma doença que está aí acontecendo? Esse outro estudo aqui, ó, é uma correlação positiva entre dislipidemia e ronco. Então, aquela mesma ideia, alguém que ronca, será que se eu fizer exames sanguíneos, eu posso encontrar alguma modificação? E aí já tem uma associação de quem ronca ter mais risco de apresentar colesterol aumentado e algumas outras doenças desse tipo. Ou seja, o ronco não é tão simples assim. Né? Então, a conclusão é, roncar é normal? A conclusão é, roncar não é normal. E aí, até para simbolizar, né, não sei se eu aprendi com o Gilmar isso, mas isso aqui é um iceberg, né? Eu tenho o iceberg com a ponta dele lá em cima e algo muito maior lá embaixo. Ou seja, pode ser que o ronco seja o primeiro sinal de alerta. Vá buscar alguma informação porque tem algo errado aí acontecendo.
Então, aí a gente entra. Será que o ronco pode ser apneia? Então, isso aqui é a classificação internacional dos distúrbios do sono, com todas as doenças do sono que a gente tem para tentar entender, né? Isso aqui foi revisto em 2023, né? Então, tem uma revisão trazendo aí todos os itens que a gente precisa realmente aprender quando vai atuar em medicina do sono. Eu tenho que aprender um pouco mais sobre insônia, como foi mostrado aqui, tenho que aprender um pouco mais sobre a polissono, que dá para usar em várias doenças, e a gente vai falar sobre a parte respiratória, mas não deixar de lembrar que tem gente que dorme nos horários errados, né? Tem gente que dorme com as galinhas, aquela história que dorme muito cedo, e aquele que dorme muito tarde, e dorme muito tarde, mas tem que levantar cedo no outro dia. Então, as horas de sono dele está extremamente reduzida. Será que isso não traz impacto em outras coisas? Então, o sono tem todos esses detalhes aí que a gente tem que aprender para conseguir realmente fazer uma abordagem mais adequada. Bom, e a gente vê que na prevalência populacional disso, ó, ronco e apneia do sono, é o que tem uma prevalência que é significativa, 30% a 40% da população, e isso com uma tendência maior ao sexo masculino, até mais ou menos os 50 anos. A mulher pós-climatério e menopausa também tem um risco maior de roncar e de ter apneia, tanto quanto o homem tem. Tem outras doenças, movimento periódico de membros inferiores, a insônia, a narcolepsia. Então, tem outras doenças, só que realmente aparecem menos na população. Então, a gente vai dar um destaque para aquelas que mais aparecem, né? Então, já que a gente fala da apneia do sono, é uma doença que tem uma complexidade grande e tem uma heterogeneidade também muito grande. Tem gente que ronca porque ganhou peso. Tem gente que não ganha peso e que também ronca. O problema é quando você para de respirar e o oxigênio cai. Então, aquilo que já foi mostrado no exame de polissonografia, que é uma flutuação na oxigenação do organismo, é o que pode explicar a complexidade dessa doença. Em alguns, para de respirar, o oxigênio cai rápido e cai bastante. Alguns param de respirar, o oxigênio leva bastante tempo para cair. Ou seja, qual doença eu tenho que tratar, qual a repercussão que isso traz e como eu abordo isso. Então, esse é o dado importante, né? Da gente realmente mostrar que a apneia do sono tem repercussões e isso tem que ser tratado. A gente sempre vai falar que tem a ver na parte neurológica, como o professor Gilmar já explicou, de algumas coisas que vão funcionar lá, mas para o otorrino a gente mostra que tem duas áreas que unem duas áreas, uma que é mais fixa, ao fundo do nariz, outra que é mais fixa na região da laringe, e quando você está deitado, essa área realmente sofre um impacto ao fluxo de ar, e o estreitamento dessa região faz com que o ar não entre, o ar não sai, e aí eu fico sem respirar. A apneia é exatamente isso, e isso pode favorecer com que hajam quedas na minha oxigenação. É isso que a gente vai tentar identificar. E aí sim, o exame de polissonografia tem a capacidade de quantificar isso. Quantas vezes isso aí aconteceu? Esse videozinho aqui é só para mostrar um pouquinho do que acontece. Eu estou pondo, né, uma fibra ótica por dentro do nariz e estou olhando a garganta. Quando eu olho ali a garganta, eu tenho como olhar isso por fora e por dentro. Aqui eu estou olhando dentro, o que vai acontecer, e quando eu olho fora, o fluxo de ar está passando, ó, entra e sai o ar, e de repente, em algum momento, olha lá o esforço, né, de tórax, né? Então a complacência vai ficando diferente, e aí eu vejo que tem momentos que estreita e que fecha. Esse é o momento que eu tenho uma apneia, paro de respirar e veja, na polissonografia, no mínimo 10 segundos. A gente vê vários exames de polissono que isso leva 120, 95 segundos você tem fluxo. Se não tem fluxo, não troco o oxigênio, quer dizer, isso vai cair e eu vou precisar disso para funcionar melhor. A classificação, então, internacional diz o seguinte: olha, como é que eu vou pensar em ter a apneia do sono? É o critério A e B, revisado, então, aqui em 2023. Eu tenho que ter queixa, tenho sono, durmo mal, alguém fala que eu ronco, às vezes eu sufoco, paro de respirar e assim vai indo, e necessariamente eu tenho que monitorizar o sono. Então, a ideia de ter o exame de polissonografia é fundamental, porque aí eu vou quantificar o que é que vem acontecendo. Ou seja, quantas vezes por hora de sono isso realmente traz um impacto para eu fazer uma classificação. Você tem uma doença mais grave, menos grave. É por aí que a gente tenta encontrar. E o que a gente faz ainda é um pouco disso, né? Eu pego alguém, tiro de casa, ligo um monte de fio e falo assim, dorme aí. Mas isso é real. A maioria dos que vão para o laboratório realmente dormem e a gente ganha essa informação. E essa é uma informação que é precisa. E por isso que tudo aquilo que a gente faz hoje em dia é comparar com aquilo que é o padrão ouro. Ou seja, será que essa informação que eu tenho de um exame feito em casa, simplificado, como já foi exposto, me dá a mesma informação?
Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter para diagnosticar isso. Ah, sem dúvida, dormir em casa talvez seja o mais adequado, mas será que eu dormindo em casa eu consigo subsidiar de dados ao médico que vai me tratar para realmente saber qual doença eu tenho? E aí, um dado que é significante, e aí eu acrescento uma dificuldade que para mim é a que mais traz a dificuldade em tratar alguém hoje, é que uma noite é muito semelhante à outra, mas não exatamente igual. E eu tenho variabilidades entre noites de sono. Será que aquela métrica que eu fiz numa noite é exatamente aquela nas outras? Será que eu não precisaria de mais de uma noite para ganhar algumas informações? Então, talvez a tecnologia realmente possa nos ajudar em eu monitorizar isso por um tempo mais prolongado. E a gente sempre usou uma métrica que chama IAH, Índice de Apneia e Hipopneia por hora de sono, né? Vejam uma coisa importante, se o exame, como já exposto pelo professor Gilmar, é um exame que não mensura sono, eu não tenho IAH. Eu tenho índice de evento respiratório por tempo de monitorização, não por tempo de sono. Olha como são detalhezinhos que eu tenho que dominar para tratar alguém. Cai muito a oxigenação, cai menos a oxigenação. Quem é mais grave? Então, é isso que eu tenho que dominar para poder escolher a forma com que eu vou tratar. E, por muito tempo, o IH era assim, tem o IH de 15, faz isso. Acima de 15, faz aquilo. 30, vai pôr isso. Isso não é o mais importante, não é o número de vezes. E sim como essas vezes acontecem com os impactos que isso vai trazer. Então, essas métricas que a gente tem de apneia e hipopneia do sono é aquilo que está realmente sendo questionado quanto a gente buscar métricas que são melhores. Talvez seja essa apenas uma delas, e não a única como a gente leva em conta hoje em dia. E aí, dentro dos fatores que a gente acaba aí associando, é assim, por que tem gente que dorme mal e no outro dia tem o risco de ter um acidente automobilístico porque dorme no volante? Também tem situações muito individuais que fazem essa suscetibilidade realmente acontecer ou não. Então, tem gente que tem sonolência diurna por ter apneia e outros que não têm. Então, não dá para medir todo mundo com a mesma régua. E esse é o fato que a gente tenta levar mesmo em conta. Então, tem gente que tem sonolência excessiva diurna quando tem apneia, outros que não têm. E agora, muitas vezes, eu tento olhar como diagnóstico diferencial da sonolência excessiva diurna, só que eu vejo que tem muitas outras doenças que levam a isso. A apneia do sono é um quadro que chama fragmentação do sono, ele vai aparecer aqui. Olha quantas outras doenças podem fazer eu realmente ter sonolência excessiva diurna. Então, nem todo mundo que ronca tem apneia, nem todo mundo que tem apneia tem a mesma gravidade, nem todo mundo que tem apneia tem sonolência diurna, nem todo mundo que tem sonolência diurna vai ter apneia enquanto necessidade de ser tratado. Então, quanto isso faz com que eu precise conhecer um pouco mais de diagnóstico diferencial para poder conseguir entender um pouco mais a nossa saída. Esse é um estudo que a gente fez lá pela Unicamp, onde nós vimos grupos de pessoas que descreviam o número de horas de sono. Quantas horas você dorme nas 24 horas? Durmo de 6, 7, 8, 9. Quanto menos horas de sono, mais doenças associadas o paciente apresentava. Ou seja, dislipidêmico, hipertenso, cardiopata e assim vai indo. Menos horas de sono com uma correlação associada a mais doenças. E aí vem aquelas coisas que vêm junto, né? E essa é uma entidade que eu realmente estou muito interessado em estudar mais, que é a associação de apneia do sono com insônia. E isso tem uma prevalência significativa na população. 35% dos pacientes que têm índice de apneia que eu tenho que tratar também tem uma queixa de dificuldade em dormir e manter-se dormindo. Como é que eu abordo isso? Porque se eu trato só uma das situações, eu não trato ambas as situações. Às vezes tem que usar um CPAP, mas a pessoa não consegue ficar com o CPAP porque ela tem dificuldade em dormir. Então, a atenção em tratar as duas coisas concomitantemente. Então, a necessidade de eu aprender mais sobre sono para realmente fazer isso acontecer. E que os sintomas, em alguns momentos, são similares, né? Ambos têm a dificuldade em dormir, tem fadiga, pode ter sono ao longo do dia, e um é insônia e o outro é apneia, e muitas vezes são as duas entidades nosológicas que a gente vai ter que tratar. Então, sem dificuldade alguma, qualquer distúrbio do sono traz impacto à saúde. Qualquer distúrbio do sono é diagnosticável e tratável. Qualquer distúrbio do sono é diagnosticável e tratável. Não estou falando de cura, estou falando em tratamento. Tá? Mas o grande ponto é isso. Quando eu durmo mal, e todo mundo lembra de ter dormido mal, porque deu plantão à noite, ou porque foi para a balada, ou porque... O que acontece no outro dia? A gente não está curto e grosso, aquela coisa assim, que
acabe logo o dia para que eu possa ir a dormir para voltar ao meu normal. E isso é um prejuízo que é cognitivo, você raciocina menos, pensa menos. Bom, e aí você pode ter alterações emocionais quando isso fica crônico, aumenta o risco de outras doenças cardiovasculares, principalmente, reduz a qualidade de vida, faz faltar ao trabalho, mais risco de acidente automobilístico, tudo fica muito mais caro na questão de tratamento à saúde. Então, se eu entender que doenças do sono são diagnosticáveis e tratáveis, realmente por tudo isso vale a pena eu investir em diagnosticar e tratar do que eu esperar ter as complicações. Que quais são? Acidente automobilístico, né? Eu presto uma assistência para o Maio Amarelo aqui e tem-se, já no Brasil, há alguns anos, não mexe no celular, você sai do volante, você corre um risco de ter um acidente. Velocidade, tem um monte de radares aí, né? E tem um monte de bafômetro para realmente mostrar que o álcool pode atrapalhar. O que tem para o sono? E o pessoal dorme no volante. A maioria não assume que dormiu no volante. Agora, quem já dormiu no volante uma vez, disse que não foi a primeira vez. E isso realmente são segundos que você perde a capacidade de responder a alguns estímulos que você tem. Então, de frenagem, de algo assim. Então, esse é o impacto que é importante. O risco de quem tem apneia do sono se envolver num acidente automobilístico aumenta de 1,21 para 4,89. O risco de ter acidente automobilístico aumenta significativamente em quem tem apneia do sono. A apneia do sono realmente dá para tratar, o impacto cardiovascular é realmente muito importante, nível de evidência disso. E a gente tem outras coisas que também podem acontecer. Distúrbio metabólico, então também com nível de evidência, tá? A gente pode ter obesidade, e a obesidade a gente não sabe se vem antes ou se vem junto, mas melhorando a obesidade também eu melhoro a apneia, e se eu trato a apneia eu melhoro a obesidade, e assim vai indo. São coisas que a gente realmente leva em conta. As consequências metabólicas, principalmente quanto ao controle glicêmico, também são muito claras e estudadas. Então, há uma alteração do controle glicêmico por modificações na quantidade, principalmente de sono N3, que é aquele sono que a gente tem lá em alguns momentos ali da noite, que é o que aprofunda mais. Então, isso fica limitado e a parte glicêmica fica aí alterado. Temos impactos neurocognitivos, mesmo sendo a apneia leve, é o outro estudo, mas o fator inflamatório que a gente tem no organismo, realmente pela hipoxemia intermitente, leva a isso. E mesmo, né, sendo um quadro de apneia, os impactos, mesmo sendo um quadro leve, realmente é muito evidente que vai acontecer. Ou seja, tratando uma coisa, eu estou melhorando vários outros impactos. Tem como tratar? E o jeito de tratar é muito individualizado. Tem paciente que eu coloco uma máscara lá no nariz, ele vai dormir muito bem, outros que não aceitam a máscara, outros que eu vou ter que fazer uma cirurgia, outros que eu vou ter que colocar uma plaquinha. Então, tem várias maneiras, só que o tratamento nunca é igual a todo mundo, eu tenho que personalizar o meu tratamento. E que os custos, quando eu não trato, sem dúvida, são muito maiores. Então, novamente, para mostrar isso muito claramente, de que os quadros não tratados, não diagnosticados, custam muito mais pelos riscos. Então, custa muito mais caro eu infartar e ter que tratar um infarto internado ou um AVC, que eu tive outros impactos, do que se eu tratar isso antes. Para mostrar isso, e que o custo-efetividade, realmente, de tratamento de apneia do sono, realmente é impactante. Vale a pena diagnosticar, vale a pena tratar, e tratar quanto mais rápido, melhor. E que eu tenho, dentro de grupos multidisciplinares, a possibilidade de colocar todas essas opções para a dependência daquilo que o paciente tem. Nunca o mesmo tratamento vai ser efetivo para todo mundo. Então, eu consegui, dentro de grupos que entendam isso de uma forma mais adequada, investir em formas diferentes para aquilo que é a necessidade do paciente. A medicina está evoluindo cada vez mais, então, quando a gente fala dos 4 P's, né, então, daquilo que é o que vai basear a forma como nós vamos ter que atuar, né, e é usando essas regrinhas aqui, que é o personalizado, é o preditivo, é a prevenção, é a participação do paciente em tratar, é o que vai fazer com que o êxito do tratamento realmente possa acontecer. E esse é um estudo que acabou de sair. Na apneia do sono, se eu conseguir fazer tudo funcionar um pouquinho melhor, entendendo a parte genética, diminui o cigarro, dorme mais horas, a questão de dieta, exercício físico, trabalhar com perda de peso, respirar melhor pelo nariz, talvez a gente consiga fazer com que várias coisas aconteçam, para que a necessidade de tratamentos, que às vezes são um pouco mais difíceis de serem executados, aconteçam com uma frequência menor. Então, a medicina de precisão realmente acontece na apneia do sono, trazendo realmente grandes opções em individualizar e fazer com que o tratamento aconteça de uma forma muito mais adequada.
Tem que fazer um lobbyzinho, né? Mas nós fizemos, junto com a AMB que trouxe a proposta, e a gente realmente escreveu a matriz de competência em medicina do sono, que significa que todo mundo que vai aprender medicina do sono no Brasil tem o mesmo currículo a ser abordado, independente da área inicial que ele tenha de formação. E isso é extremamente importante porque está escrito lá, ó, você vai ter que aprender cada um desses itens que estão aqui, ó. E a gente sentou para discutir isso tudo e escreveu, ó, se é psiquiatra, vai ter que aprender a ver o exame físico, se é neurologista, se é otorrino, vai ter que aprender sono. Essa é aquilo que eu acho de mais interessante, de mais importante para incluir tudo isso. E a gente tem uma entidade que consegue olhar com essa necessidade e trazer isso enquanto formação, né? Então, todo mundo vai ter uma formação dentro daquilo que é um padrão. E a gente aprovou isso em 2021. E o último item é isso, né? Nós fizemos a última certificação em medicina do sono agora no mês de maio. A gente tem no Brasil muito pouco especialista em sono. Os números são muito baixos. A gente precisa de mais especialistas em sono. A demanda em sono é muito grande. Então, eu aproveito esse momento para convidar todos que tenham interesse em aprender sono, que realmente tem um espaço significativo para isso acontecer. A população precisa disso. Obrigado. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. 10 minutos. Gente, tem 10 minutos ainda para dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida. Se não tiver, eu mesmo faço umas dúvidas aqui que eu tenho. Então, quero chamar o professor Gilmar e o professor Daniel para comporem a mesa, para que a gente possa, então, conduzir isso de uma forma breve. Nós temos 10 minutos apenas para a gente encerrar aí a sessão, trazendo aí as dúvidas. O senhor mandou uma mensagem. Interessante porque a tecnologia pode nos ajudar, né? Então, ó, tem várias dúvidas aqui, eu acho que são muito interessantes, de como a gente poderia realmente ter ajuda de especialistas para conduzir algumas dessas dúvidas. Ó, uma delas é assim, existe solução prática para as alterações do ritmo circadiano? Ou seja, para as pessoas que vivem fora dos horários convencionais? Quem quer abordar isso inicialmente? Daniel? Assim, tratar ritmo circadiano é um desafio hoje em dia, porque acho que em geral, pelo menos o perfil que mais prevalente é o atraso de fase, né, aquele super vespertino, né, que são aquelas pessoas que vão dormir muito tarde, acordar muito tarde, né. Acho que uma das primeiras coisas que a gente tenta conversar com o paciente é ajuste de rotina, né, assim, de tentar ajustar a rotina de sono com a rotina, tentar ajustar a rotina de vida de acordo com a rotina do sono, né? De tentar minimizar a privação de sono, que a regra geral para esses casos, muitas vezes, são pacientes muito privados de sono, né? Então, acho que, antes de tudo, é tentar, minimamente, tentar flexibilizar essa rotina, assim, de tentar ver se consegue começar a rotina um pouquinho mais tarde. E acho que existem alguns esquemas, assim, acho que terapia cognitivo-comportamental para insônia também, de um protocolo modificado também ajuda, né, de você fazer fototerapia em horários específicos e você fazer restrição de luz, principalmente ali no final do dia, início da noite, também ajuda. E também medicações melatonérgicas também, elas ajudam, né, mas assim, tem um limite até onde a gente consegue melhorar com elas, mas acho que o mais importante, acho que é ajuste de vida. Ok. Só me permite, só um recado, né, de tudo que o Daniel falou. É importantíssimo que vocês façam o diagnóstico diferencial de insônia com o atraso de fase. A gente vê demais pessoal tomando, às vezes, medicamentos e medicamentos e medicamentos para tratar uma insônia que não é insônia. Então, eu digo para os meus residentes de clínica e todos, né, o Edilson conhece lá como é que a gente funciona, né, que se eles saírem de lá sabendo pelo menos isso, né, fazer um diagnóstico de atraso de fase, insônia e impercepção de sono,
Você não vai errar muito, porque isso é uma queixa muito comum em qualquer lugar que vocês estiverem, se vocês perguntarem sobre sono. Bom, eu vou fazer um comentário, acho que da minha prática, né? Eu acho que eu acabo recebendo muitos casos que são mais refratários, e eu acho que eu tenho desses casos refratários, existe uma porcentagem muito grande que é alteração de ritmo, não é nem uma insônia, né? Então acho que eu tenho um viés que eu acabo recebendo muito esses casos, e em geral acaba vindo para mim os casos que são refratários, e que isso daí acaba não sendo visto muitas vezes no próprio currículo médico, né? Tem mais umas dúvidas aqui, eu vou tentar ser... Dr. Gilmar, dá para fazer um diferencial do tipo de polissono que eu vou pedir? Para que tipo de paciente eu peço a tipo 1, a tipo 2? Olha, essa é uma dúvida que sempre as pessoas vão ter, porque a polissonografia é um exame mais difícil de você encontrar, existe a possibilidade de você fazer... e isso está muito bem distribuído hoje no mercado brasileiro, né, de você fazer um exame simplificado. E a gente tem visto muito hoje no Brasil os dentistas, né, utilizarem esse método. Como que você faria, Como que você faria para utilizar um exame simplificado? Então, você tem que ter uma alta probabilidade pré-teste. Se o seu paciente tem, né, vários sinais, acho que estava falhando aqui, né? Se o seu paciente tem vários indícios de que tenha, por exemplo, a apneia, veja, esse exame é para a apneia obstrutiva do sono, hein? Você não vai pensar em outros diagnósticos aí. Tem, sei lá, obesidade, tem um pescoço grande, tem um palato ogival, tem um malampate 4, tem uma língua identada, né? Tem uma idade acima, sei lá, de 40, 50 anos. Olha, são todos elementos que, do ponto de vista estatístico, né, te dão uma probabilidade de você acertar que ele tem apneia obstrutiva do sono muito grande. E você, eventualmente, precise fazer aqui o exame, vai precisar, seria o indicado, no caso de não ter uma polissonografia e o paciente não ter nenhum outro dado clínico que possa confundir com a apneia obstrutiva do sono, seria tipo 3. Um aspecto importante, se você não tem nem a tipo 3, e agora, né, você vai fazer um monitoramento tipo 4, teria que fazer um tipo 4, tem que lembrar que se o seu paciente tiver uma chance baixa de ter apneia obstrutiva do sono, você vai continuar montado no mesmo porco, como dizia a minha avó, não vai te ajudar, tá? Não é um exame bom para isso. De média, né, um índice médio para elevado de apneia, você até tem uma chance de mostrar para o paciente que aquilo pode significar apneia obstrutiva do sono. Com a recomendação, tem que ser visto o paciente e um médico especialista de sono dizer o resultado para ele. O que acontece que eu vejo muito errado hoje no Brasil é que os dentistas, por exemplo, pedem esse exame, chega o resultado para ele e é ele que toma a decisão. Eu não sei se tem algum dentista na sala, se tiver, a gente discute depois mais, mas isso eu acho que quando o indivíduo está acompanhando um tratamento, por exemplo, do aparelho intraoral, é quando ele vai ter menos apneia. Ele pede esse exame não é bom para ver quando o indivíduo tem menos apneia, ou seja, não trouxe informação nenhuma. Extremamente interessante. Temos umas dúvidas, eu vou tentar sintetizar, eu tenho 2 minutos e pouco. Se der para ser um ping-pong aí, tá? Eu sei que não será fácil. Daniel, canabidiol pode ser usado em sono? Acho que os estudos que tem com canabidiol, acho que são muito poucos estudos, né? E acho que tem algumas, acho que com amostras muito, ou são estudos com uma amostra, uma N amostral muito pequeno, amostras muito selecionadas e não é uma medicação que a gente usa para insônia. Não é. Gilmar, melatonina. Não, sim, eu uso melatonina, só que a melatonina não é uma medicação hipnótica. Como tudo em medicina não é uma regra, algumas pessoas têm uma resposta hipnótica com a melatonina. Ela é uma medicação sincronizadora do ritmo circadiano. Então, se o indivíduo tem atraso de fase de sono, maravilha, você achou o remédio adequado para ele. Normalmente, eu prescrevo em torno de 1 hora ou 2 horas, 1 hora e meia antes,
né? A melatonina vai dar no indivíduo um estado de tranquilidade, um relaxamento, é um sinal de que ele pode dormir, e é isso que diz para ele que, né, que ele pode iniciar o sono. Se ele não for dormir, não vai funcionar. E ele não melhora a qualidade do sono de ninguém, né? Ele só pode fazer, talvez, a indução inicial, né? Daniel, qual que é a droga mais adequada para usar em insônia? É individualizado, né? Acho que você tem que pensar, né, o tipo de paciente, né, a faixa etária do paciente, tem que pensar também a comorbidade do paciente, tem que ver o tipo de insônia, né, e acho que remédio é que nem sapato, né? Às vezes o sapato aperta, então às vezes precisa usar um tempo para maciar, e às vezes um tempo ajuda, mas às vezes para o paciente é intolerável, né, algumas medicações. Então, assim, acho que acaba sendo muito individualizado, né? Agora, desde que o paciente não tenha transtorno bipolar, um transtorno psicótico, talvez um perfil mais seguro antidepressivo sedativo em dose bem baixa. Para bem rapidamente, Zolpidem, quando retirar, tem uma maneira de retirar? Quando não deve ser utilizado e a preocupação de uso de longo prazo? Bom, o Zolpidem é uma medicação que ela é bastante segura, desde que adequadamente, com uma medicação bem adequada, para o tipo de insônia adequado e usando as doses terapêuticas. Tá? Acho que existe uma epidemia muito grande hoje em dia, assim, eu não sei como é que é isso na prática dos colegas, de cada vez tem aparecido pessoas usando doses inimagináveis de Zolpidem que a gente nunca tinha visto, ineditamente, nunca tinha visto antes, né? Assim, de usar, acho que o recorde que eu já vi é o paciente usar 100 comprimidos de Zolpidem por dia. Onde a gente 100. E onde a gente vê isso normalmente? Tentativa de suicídio, né? Mas assim, só que como tem uma particularidade, assim, e esse paciente, que eles acaba não virando um problema do sono, mas virando um problema de dependência química, fica tomando o Zolpidem ao longo do dia inteiro, tá? Eu vejo, por exemplo, muito com profissional de saúde, principalmente médico, né, que faz rotinas loucas de plantão, pós-bariátrica. Às vezes eu estou tirando a história, estou esperando o momento da história de alguém me falar que fez bariátrica. Tá? E, claro, tem os outros perfis, né? Por exemplo, o paciente já tem um uso de abuso de outras substâncias. Mas a gente costuma ver, assim, acho que é assustador como em pouco tempo era uma curiosidade, parecia de vez em quando alguém via como isso daí é cada vez mais corriqueiro. Tá? E assim, eu acho que a hora de tirar o Zolpidem é quando a gente começa a ver, por exemplo, que o paciente começa a abusar. Né? Então, começa, por exemplo, repensar, por exemplo, quando já escalonou antes de você. Né? Eu acho que o paciente tem que ficar de olho. Né? E começar a ver que já não está funcionando em doses terapêuticas, tem que trocar. Tá? Ok. Gilmar, mais alguma coisa? Assim, vocês podem, assim, às vezes são inacreditáveis, né? Essa quantidade, às vezes, de indivíduo toma de medicamento, né? Faz uns 6, 8 meses, mais ou menos, chegou um casal no pronto-socorro, um convulsionando, e eles tomavam aproximadamente isso, também 4 vidros, né? Deve ter 30 comprimidos lá, então dá essa base de... E você sabe de uma coisa, os pacientes meus, eu tenho uns 6, 8 pacientes mais ou menos com este nível de ingesta, né, você sabe que eles têm atraso de fase de sono, olha que coisa bacana, não é isso? É super comum também de pegar. É impressionante, eles começam a tomar lá o remédio para dormir, mas como ele não dorme naquela hora, ele sente, no começo o tratamento tem um funcionamento, depois passa o efeito, é 2, 3 semanas, aquele negócio vai embora, só que ele se sente bem. Aí ele se sente bem, ele toma mais, porque ele quer dormir, ele vai aumentando a dose, e ele se sente melhor. Como ele vai dormir 2, 3 da manhã, porque é o horário dele, ele fica tomando remédio. E durante o dia ele vai tentar tirar um cochilo, ele não consegue, né? Dependendo da hora, ele não consegue, porque ele está no pico de atividade dele, ele toma um Zolpidem,
pode até no começo funcionar, depois não funciona mais, ele aumenta a dose, vai aumentando a dose e ele se sente melhor. Médico faz muito isso. Então, tinha um, por exemplo, que ele, para passar visita com os residentes, ele tomava um Zolpidem porque ele ficava melhor. Aí chegou num nível desse daí. Né? Eu vou dizer uma coisa, vocês podem dizer assim, cara mentiroso, pô. Eu nunca prescrevi Zolpidem para ninguém. Tínhamos lá o estudo, quando eu estava nos Estados Unidos, que foi por volta do ano 2000, o pessoal lá de Ohio, tinha uma coorte que eles acompanhavam e tudo mais. Eu prescrevo para aquele que está tomando, senão ele vai, né, ter uma série de coisas, então, antes de poder tirar. Mas eu avaliar alguém e dizer, olha, você vai tomar Zolpidem, porque é para você, nunca consegui ter esse raciocínio para fazer isso. O Edilson acompanhou lá no ambulatório durante um bom tempo, né, Edilson? Você fez doutorado, tudo lá. Você já viu eu prescrever o Zolpidem? Me por conta 14 anos. Mente comigo aqui junto. Por 14 anos. Não dá para responder Maria Gabriela, viu? Todas as perguntas são difíceis de responder. São difíceis. Gente, eu queria agradecer pela oportunidade dessa sessão AMB, né? A gente entende que a medicina do sono realmente tem um espaço muito grande dentro da vida de todos nós. Então, eu acho que a gente vai ter mais espaço para discutir isso. Muito obrigado, doutor Daniel, professor Gilmar. Muito obrigado pela oportunidade.